Começou a cúpula de líderes da COP30, que antecede a conferência. Mas a América Latina também vai discutir seus assuntos na CELAC, que é a cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, União Europeia também, que inicia no domingo na Colômbia. E como o Brasil está na presidência rotativa do Mercosul, vai estar presente no evento. E o presidente Lula deve demonstrar solidariedade regional à Venezuela, que está em tensão, com os Estados Unidos. Trump enviou forças militares para o Caribe nessa operação antidrogas. E na segunda-feira, aí sim, começa oficialmente a Conferência do Clima da ONU. E tem a pauta política. Todos esses assuntos que eu falei aqui são temas para Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nossa parceira aqui. Muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite, Simone. É uma pauta pesada para o presidente. Ele sai do calor lá na reunião da COP, na pré-COP, começa segunda-feira, como você antecipou, e o presidente vai fazer um bate-volta para a reunião da CELAC. E aí a questão é, do ponto de vista diplomático, se essa iniciativa do presidente, na hora que os Estados Unidos estão atacando embarcações venezuelanas no Mar do Caribe, sob a alegação de que elas estão transportando drogas, qual será a reação na hora que o Brasil está negociando com os Estados Unidos mudanças na política do tarifaço que foi imposto pela Casa Branca a diversos produtos brasileiros, não só do agronegócio, mas também produtos manufaturados. Essa é a grande interrogação que sobressai dessa decisão de o presidente ir como presidente pro tempore do Mercosul, claro, um bloco formado pelos nossos 5 países, e no momento que tem em jogo não só a questão da Venezuela, mas também a questão da Colômbia. Hoje o presidente da Colômbia estava na pré-lançamento da COP30 lá em Belém. Então esse é um cuidado e talvez a ida rápida do presidente, ida e volta no bate-volta, mas de qualquer maneira o gesto político de hipotecar solidariedade à Venezuela, resta saber qual será a reação da Casa Branca a essa atitude brasileira neste momento. Diria assim, o Trump bate e o Lula afaga. Vamos então à posição diplomática, divide as opiniões e pode afetar as relações comerciais aí com os Estados Unidos e também com a Europa. Sônia Blota então vai trazer para a gente mais detalhes. Vamos ouvi-la. O presidente Lula vai ter que interromper suas atividades em Belém este fim de semana para participar nos dias 9 e 10 da cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos na Colômbia. O foco principal do governo brasileiro será solidariedade à Venezuela, que sofre pressão dos Estados Unidos. O chanceler Mauro Vieira disse que a reunião reforça a posição do Brasil e da América Latina como região de paz e cooperação. Ele afirmou ainda que o encontro não atrapalha as negociações comerciais com os Estados Unidos sobre tarifas, ou seja, um apoio diplomático a Caracas. Vamos ouvir. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse e é a posição da nossa política externa de que a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. E durante a cúpula pode haver uma declaração conjunta de apoio à Venezuela, dependendo das negociações. Bem, o Brasil busca atuar como mediador entre Caracas e Washington, coisa que o presidente americano Donald Trump já se declarou contrário. Porém, esse tema não é consenso entre os países da região. A Argentina de Milei, por exemplo, não apoia. E nessa linha pensam Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e até o Chile. Inclusive, pesquisa recente do Instituto Atlas Intel revela que 74% dos latino-americanos entendem que a Venezuela será melhor sem o ditador Nicolás Maduro. Por outro lado, o atual governo do Brasil sempre pisou em ovos nessa questão da Venezuela, nunca assumiu uma posição categórica. O presidente, que é o anfitrião,
da Cúpula do Clima de Belém, né, que começa para valer a partir do dia 10. Ele é o presidente do Mercosul até dezembro. Precisa ter muita atenção para o que vai falar na CELAC. Até porque, além dos Estados Unidos em negociação econômica com o Brasil, aliados europeus também são contra o que acontece na Venezuela. Vamos ver se o Brasil consegue ser mediador. Porque pode ter impasses, né? A Sônia trouxe uma boa base das informações que conversou com o chanceler Mauro Vieira. E aí, exatamente, eles estão pisando em ovos, de fato, né? Isso, como ela falou ali, o cuidado, essa precaução para evitar qualquer tipo de ruído naquilo que vem a área econômica fazendo com a Casa Branca ou com os representantes da área econômica dos Estados Unidos sobre tarifaço. Então, as coisas se misturam. Agora, é preciso que o presidente Lula, na liderança do Mercosul, tenha em mente também a posição dos parceiros do Mercosul, o caso da Argentina, o caso do Uruguai e dos outros países que não são do Mercosul, mas tem uma posição continental a respeito desse tema que é muito delicado. Ninguém quer se meter em briga não tendo de condições de fazer um enfrentamento com os Estados Unidos, que é o maior parceiro de todos esses países, que sejam ou do Mercosul ou dos outros países latino-americanos. Certo, Ana? Vamos seguindo aqui, Ana. O acordo final de livre comércio entre Mercosul e União Europeia pode ser assinado no dia 20 de dezembro. Essa, então, é a estimativa do Ministério das Relações Exteriores e também de integrantes aí do Bloco Europeu. O assunto foi discutido em agendas bilaterais nesta quarta-feira entre Lula e a presidente, né, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. A assinatura é uma prioridade para o governo brasileiro enquanto está aí na presidência rotativa do Mercosul e poderia ocorrer, então, na cúpula do bloco em dezembro. Juntos, Mercosul, União Europeia, tem cerca de 718 milhões de pessoas e um produto interno bruto, um PIB aí de 22 trilhões de dólares. Ana, você acredita que pode sair mesmo no final do ano? Porque os países todos têm que fazer sua ratificação, né? Aí é que está o nó da questão. O X do problema, Simone. Porque os produtores rurais, especialmente da França, a França é o país mais protecionista em toda a Europa. No caso da Alemanha, há mais uma ação política, porque o Partido Verde, que é de esquerda, tem um ativismo maior na questão ambiental, podem até fazer como moeda de troca alguma coisa nessa área ambiental. Mas a França é uma questão concorrencial, eles concorrem com os nossos produtos, é o caso do leite, é o caso do laticínios e uma série de outras áreas também. E por isso nós somos muito mais competitivos do que eles, embora eles tenham uma vantagem que nós não temos, que é o protecionismo. O Tesouro francês remunera os produtores franceses e aí isso é uma garantia que nós não temos. A produtividade brasileira é maior, a quantia é maior, a qualidade não perde para nenhum país, então essa é a questão, é saber se até no último dia, no dia 20 de dezembro, isso vai ser resolvido. Porque não vai ser muito barato também. Eles vão ter que fazer alguma condição para poder aceitar coletivamente. E como você disse, depois ainda precisa uma, digamos, homologação de todos os países que integram a União Europeia. Pois é, e o ministro francês, né, para assuntos europeus, já falou, né, causou até polêmica ao dizer que o país, a França, não vai referendar, não é, no acordo Mercosul-União Europeia, se não houver, então, como você falou, assinatura de cláusulas, essas cláusulas dando mais segurança, né, protegendo mais os agricultores franceses de um possível aumento aí de importações e também quedas aí nos preços aí dos produtos deles, né? Eu estava até falando hoje aqui na redação que lembra um pouco o caso aqui, não é, Ana, da pecuária leiteira, não é? A gente vê aí os produtos importados do leite em pó chegando aqui no mercado, é um mercado livre, né? Chega mesmo, isso pode acontecer, mas por outro lado a gente vê os nossos pecuaristas sofrendo. Veja aqui, alguns grupos franceses do setor de laticínios vieram para o Brasil e fizeram investimentos pesadíssimos aqui. Primeiro apostando no mercado gigantesco que é o mercado brasileiro. E entenderam que era mais fácil fazer isso do que mandar os produtos deles
deles para cá. Então, eles ganharam. Eles estão hoje fazendo uma grande produção no sul do país, né? Grandes investimentos, e é bom para o Brasil. Agora, no caso daquelas empresas que estão com a produção na França para trazer para cá ou para os outros países do bloco, esse é o problema. A questão do leite também, da questão do leite em pó que chega da Argentina e do Uruguai, de novo, a suspeita de haver uma, como é que se diz que eles chamam? Triangulação. A triangulação, que é exatamente uma coisa condenada, mas entra lá, não tem selo, não tem origem, né? Bota selo Mercosul, vem do Uruguai e está resolvido o problema. Isso já aconteceu várias vezes, a gente já comentou aqui, Simone. Essas questões têm que ser tratadas, eu diria, com clareza, com objetividade, para evitar prejuízos de parte a parte. Mas há muita desconfiança nessa matéria. E essa desconfiança não é positiva para qualquer tipo de acordo comercial. Certo, vamos seguindo. O ministro das Relações Exteriores, vamos falar de novo dele, do Mauro Vieira, né? Falou sobre as reuniões bilaterais que o presidente Lula teve, então, com os chefes de Estado. E sobre também as iniciativas, né, que vão ser lançadas pelo governo brasileiro durante a COP30. Vamos ouvi-lo. A reunião da COP tem uma importância fundamental nesse momento e nessa reunião nós lançaremos, então, várias iniciativas. A maior delas, ou uma que chama muita atenção, que é muito importante e também uma inovação, é o TFFF na sigla em inglês, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Isso é muito novo, é inovador como iniciativa, porque não é uma doação, são contribuições que os países farão para um fundo que será administrado pelo Banco Mundial, já está criado, já está assentado as normas de governança, e esse fundo vai gerar rendimentos que vai retribuir, portanto, o investimento de cada país, e uma parte também será usada para financiamento de projetos em países detentores de florestas e que desejam desenvolver iniciativas para manter as florestas em pé. Evidentemente, a floresta amazônica é a maior de todos, envolvendo 8 países da América do Sul, também a floresta do Congo e também na Indonésia, no delta do Mekong. Então, esse é uma das grandes iniciativas, e creio também que, há outras aqui que eu gostaria de enumerar, que terão, uma delas é com relação a incêndios florestais, e vai haver também um chamado à ação sobre manejo integrado de fogo, sobre a questão das florestas tropicais, o compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis e a declaração sobre fome, pobreza e ação climática. São todas importantes declarações que estão abertas à adesão, foram negociadas, estão fechadas e aberta à adesão. Cada país pode aderir aqui, se estiver mais de acordo com suas posições. E há também um lançamento de um chamado à ação climática com vistas a identificar as principais lacunas na implementação do regime internacional do clima, assim como soluções que superarão para a superação do desafio da mudança climática. Ana. Olha, Simone, sinceramente, eu acho que creio que surpreendeu positivamente. Primeiro, foi um discurso que o presidente Lula fez na abertura da reunião, com equilíbrio. Eu faria apenas um reparo que ele poderia ter incluído pela relevância que o agro brasileiro tem na questão ambiental, e na questão econômica e social, e também tecnológica. Então, ele poderia ter feito até a contribuição em relação às energias limpas que nós estamos produzindo, a bioenergia. Então, isso acho que poderia ter sublinhado nisso na hora que ele sugere a criação desse fundo da preservação das florestas tropicais, e logo de cara, de pronto, recebe o apoio financeiro de Portugal, com 1 bilhão de euros, e da Noruega, que já é financiadora, a Noruega, do Fundo Amazônia, que é uma outra forma de preservação da área ambiental.
A criatividade usada nesse processo tem que se destacar, embora você possa ter críticas em relação à questão que eu mencionei agora, da ausência do agro para defender como um fator importante hoje na sustentabilidade, mas é exatamente criar no Banco Mundial o gestor desse recurso, porque aí há uma confiança maior, é uma instituição multilateral, não é uma instituição qualquer, não é brasileira, isso, creio, deu credibilidade no funcionamento e na gestão, porque o recurso será aplicado e o retorno será dado para os doadores, eles vão dar empréstimos, né, para esse fundo. E foi uma maneira criativa de resolver um problema. Agora, essa questão do clima, que é uma questão pesada, que você não adianta, o custo do desastre ambiental é muito caro, Simone. Olha que nós estamos pagando, né, o que a Jamaica pagou agora, o que os Estados Unidos pagaram com vidas de quantas crianças que morreram afogadas lá no sul dos Estados Unidos. Então, é uma questão que o custo do desastre ambiental é muito alto. Então, acho que precisariam os economistas estarem calculando que tudo que é investimento que fazer para isso. Porém, eu penso que se a população, todas elas, se nós não tivermos a consciência de como nós tiramos o lixo da nossa casa e jogamos no córrego dali do lado, o vizinho. Se você fizer uma fiscalização lá em Belém do Pará, por exemplo, que vem aqueles ribeirinhos, naquelas palafitas, o grau de poluição ali. Então, aí é preciso um governo de qualidade para fazer um saneamento de qualidade. Mas a sociedade, os moradores precisam ser educados, a escola precisa fazer esse trabalho. Os acidentes, você vê o Tietê em São Paulo, jogam móveis lá dentro, jogam colchões, jogam poltronas, jogam pneus. Não é diferente no Guaíba. E agora, quando dá enchente, quando acontece, é um desastre por conta disso. Em todos os lugares, os navios, os rios, os riachos, os córregos estão atulhados de lixo. E quem coloca ali? Ele não cai ali, né? Ele é levado pelas pessoas. Então, as pessoas precisam ter uma educação. Hoje, os países que trabalham com a coleta de lixo estão fazendo um trabalho muito intenso disso, a colaboração das pessoas, isso na Europa já se faz, a seleção do lixo orgânico com o lixo reciclável e tudo, e assim por diante. Então, o Brasil que eu acho que talvez o Brasil mais precisa de fazer um exame de educação, melhor dizendo, da população para o trato desses resíduos e desse lixo, que não é possível, né, continuar vivendo das coisas. Porque o custo vai ser pago por quem? Pelas mesmas pessoas que jogam ali. Essas pessoas vão pagar caro. Educação de todos. De todos, da compreensão. E aí a escola. Os países ricos. Exatamente, as escolas, nos currículos escolares, devia estar incluído isso na família, nas famílias, ter um programa, nas comunidades, nesses órgãos, nas ONGs, tem tanta coisa que fazem aí, por que não envolvem isso para fazer essa limpeza? Algumas cidades litorâneas, como já vi em Santa Catarina, há grupos de jovens que estão limpando a praia. Ótimo, essas coisas que têm que ser feitas para você criar uma mentalidade de preservação. Nós temos uma mentalidade de destruição. Simples assim, Simone. Ana, em relação ainda ao fundo, né, de florestas tropicais para sempre, né, que é o TFFF, né, você citando aí os países, né, Noruega, Indonésia, França, Portugal também. O primeiro foi Portugal, né, depois veio a Noruega. Brasil também, colocando dinheiro, né, para o fundo que vai ser administrado pelo Banco Mundial. Ainda são poucos os países. Você acredita que vai ter mais países chegando? A adesão vai vir à medida que isso vai sendo publicizado e à medida que isso vai dando relevância. E à medida também que a implementação mostrar algum resultado. Tem gente que espera um pouquinho para fazer. Países também que não tem muito disponibilidade de recurso orçamentário para aplicar agora de uma hora para outra. Mas acho que esses países que fizeram isso tiveram uma habilidade política para ver a relevância que tem esse programa, até em função do significado. Porque, no caso de Portugal, há uma relação histórica, né? Nós fomos descobertos por Portugal é que chegou aqui. No caso da Noruega, a Noruega é a maior vendedora de bacalhau. O Brasil é o maior importador do mundo de bacalhau da Noruega. Pouca gente sabe disso. Então, e nós fornecemos, o Brasil fornece ração para salmão de soja convencional
para a Noruega, que tem grandes criatórios de salmão. Então, veja, é uma relação que tem interesses econômicos, mas eu acho que é assim que a gente faz. E tem que fazer dessa forma. Então, a Noruega veio na hora, quando lançou, politicamente foi um gesto, né? Então, é assim que a gente tem que caminhar. E parte desse recurso, quando a gente viu o ministro falando, não é? Pode ajudar esses projetos onde tem essas florestas tropicais. Citando aí o Brasil, a gente tem aí o Congo, não é? Todos, vários países da África, daqui da América do Sul também, muitos, né? Exatamente, né? Os países que têm projetos... Aqui, só na Amazônia, a floresta amazônica, a região... Indonésia também, né? A região amazônica, que é também uma rainforest, né? Que é floresta maior, tropical, elas são 8 países. Nós somos 8 países que integram. Desses 8 países, o Brasil tem 60% do território amazônico. 60%. Então, claro, a liderança maior é nossa, mas também esse entorno todo está relacionado. Agora, todos têm que fazer o mesmo cuidado. Não no abate das árvores, que eu andei viajando por aí, eu vi algumas coisas que condenam aqui no Brasil, mas que está acontecendo lá fora também, em relação ao corte das árvores para vender. Certo, Ana Amélia Lemos, obrigada pelas análises com a gente aqui, essa conversa. Não falamos só do preço do cafezinho lá em Belém, é verdade, que você me mostrou, você acha que está barato? Tem uma lista circulando, né, em relação aos preços praticados. Está mais caro do que o aeroporto de Brasília. R$30 um pão de queijo. Um cafezinho. Também R$30, R$25, né? 25, R$30, mas enfim, não acho não é que menos que isso. Aí não podia fazer, podiam ter moderado um pouquinho no apetite financeiro, né? Pois é, né? Eu acho que é porque vai rolar muito dólar lá e euro, né? Exatamente. Estão pagando em moeda forte, né? Obrigada, Ana, Obrigada. querida. Boa noite para você. Boa semana. Boa semana, bom fim de semana para você. Até semana que vem, viu?